Velha e Nova Cultura, de George Lukács, 1920. O desenvolvimento da sociedade é um processo unitário. Isso significa que não se pode determinar uma certa fase do desenvolvimento no aspecto da vida social sem que seus efeitos repercutam sobre todos os outros. É devido a essa unitariedade que é possível apreender o próprio processo do ponto de vista de uma como de outra manifestação social e chegar, entretanto, à sua compreensão. Por esse motivo, pode-se falar da cultura, em seu aparente isolamento das outras manifestações sociais. Efetivamente, se nós compreendemos corretamente a cultura de uma época, compreendemos em suas raízes o desenvolvimento do conjunto dessa época como se tivéssemos partido da análise de suas relações econômicas. A burguesia, que teme a bancarrota da organização social capitalista, lamenta por isso, sobretudo, a decadência da cultura. As preocupações pelos interesses de classe são assim apresentadas como se sua motivação tivesse nascido de preocupações acerca dos valores eternos da cultura. Pelo contrário, o ponto de chegada dos pensamentos que se seguirão é a consideração de que a cultura da época capitalista já havia intimamente desaparecido antes mesmo de sua bancarrota econômica e política, e que então, em oposição a todas as preocupações que temos ouvido copiosamente, justamente no interesse da cultura, seria de urgente necessidade por finalmente termo à larga agonia da organização social capitalista e abrir com isso o caminho à nova cultura. Quando se considera a cultura de duas épocas do ponto de vista científico, emerge antes de tudo a questão: quais são as condições econômicas e sociológicas para o afirmar-se da cultura? E de tal contexto surge por si a resposta à pergunta da qual se deveria ter partido: o que é exatamente a cultura? Em poucas palavras, o conceito de cultura em oposição à civilização, civilization, compreende o conjunto das atividades e dos produtos dotados de valor que são supérfluos em relação ao sustento imediato. Por exemplo, a beleza interna de uma casa pertence ao conceito de cultura, não sua solidez nem sua qualificação. Se então nos perguntamos em que consiste a possibilidade social da cultura, devemos responder que ela é oferecida pela sociedade na qual as necessidades primárias foram satisfeitas, de tal maneira que não se requer um trabalho tão pesado que esgote por completo as forças vitais, isto é, onde existem energias disponíveis para a cultura. A velha cultura era então a cultura das classes dominantes. Só as classes dominantes estavam em condições de pôr a serviço da cultura suas atividades dotadas de valor, desvinculadas de toda a preocupação com o sustento imediato. Ainda que, como em todos os lugares, o capitalismo revolucionou integralmente a organização social. Ao suprimir os privilégios de casta, o capitalismo eliminou também os privilégios culturais da sociedade de castas. Isto é, o capitalismo colocou a classe dominante, a burguesia, a serviço da produção. O traço característico que distingue o capitalismo das organizações sociais anteriores é que nele a mesma classe exploradora está submetida ao processo produtivo, está obrigada a dar suas próprias forças à luta pelo lucro, da mesma maneira que o proletariado está obrigado para se manter com vida. Por exemplo, o diretor de fábrica e, em oposição a ele, o senhor nos tempos da escravidão da gleba. Aparentemente, essa tese parece contraditória pela grande quantidade de ociosos que a mesma classe capitalista criou do seu seio. Mas também aqui nossa atenção não se deve se deixar desviar por aparências superficiais. Com relação à cultura, sempre se submeteu a exame somente as melhores forças das classes dominantes. Na época pré-capitalista, essas forças se achavam em uma situação tal que lhes permitia colocar suas próprias atividades a serviço da cultura. Enquanto o capitalismo as tornou escravas da produção, do mesmo modo que fez com os trabalhadores, mesmo que concedendo um valor material bem distinto à sua escravidão. A libertação do capitalismo significa a libertação do domínio da economia. A civilização cria, assim, o domínio humano sobre a natureza, mas, como consequência, o homem cai sob o domínio desses meios que haviam lhe dado a possibilidade de dominar a natureza. O capitalismo assinala o ponto culminante desse domínio. No capitalismo não existe classe que, por sua posição produtiva, esteja voltada à criação da cultura. A destruição do capitalismo, a sociedade comunista, altera a questão justamente neste ponto. Ela quer criar uma organização social na qual se destina a cada um esse modo de vida que na época pré-capitalista somente as classes dominantes podiam levar. Com isso começa a história da humanidade, da mesma maneira que a história, no seu velho significado, começou com a civilização e a luta do homem com a natureza pertence à época pré-histórica. Assim o historiador do futuro começará a verdadeira história da humanidade com o comunismo desenvolvido. O domínio da civilização significará então a segunda época pré-histórica. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.